Cartago. Cartago foi uma importante cidade localizada na região costeira do Mar Mediterrâneo, no norte da África. Os primeiros a habitarem esse território foram os fenícios, que fundaram e transformaram Cartago em um grande centro comercial. Com o passar do tempo ela se tornou independente, mas certos costumes e ritos fenícios permaneceram vivos em seu meio. A civilização cartaginesa praticou inúmeras abominações e perversidades, como a prostituição cultual e o sacrifício de crianças. Além de Baal e Moloque, uma das divindades mais populares entre os cartagineses era Astarte, a filha de Baal, considerada a deusa da lua, fertilidade e guerra, sendo também rotulada de deusa mãe virgem. Os cartagineses absorveram elementos da religião e cultura fenícia, egípcia e grega. Por encontrar-se em um lugar privilegiado, Cartago cresceu economicamente e ganhou força militar, fazendo com que ela dominasse vários locais da África e formasse um pequeno império na região do Mar Mediterrâneo. Os cartagineses tinham como base econômica o comércio marítimo, que era muito lucrativo. Além disso, eles possuíam uma força naval muito poderosa nessa época, sendo temida por inúmeros povos. Porém, no século III a.C., os cartagineses enfrentariam um formidável inimigo, com sede de sangue e poder, o qual estava prestes a despontar sobre o mundo, e seu nome era Roma. Situada na Península Itálica, a Roma antiga viu a ascensão dos impérios assírio, babilônico, persa e macedônio. Sua fundação está cheia de lendas, algo que influenciou os romanos cultural e religiosamente. A principal forma de governo utilizada por Roma na antiguidade foi a República, 509 a 27 a.C., onde ela era comandada por senadores e 2 cônsules, que possuíam apenas um ano de mandato. Entretanto, o cônsul detinha o comando e o poder sobre os romanos, e na maioria dos casos, ele era muito popular e respeitado. Um dos pontos mais importantes na economia romana era a escravidão, que gerava prosperidade aos cidadãos. No entanto, isso provocou uma série de revoltas ao longo dos anos, pois o número de escravos tornou-se gigantesco. Como punição, os romanos geralmente crucificavam os rebeldes, ou os escravos que não seguissem fielmente a seus senhores. Os romanos foram gradualmente conquistando territórios e absorvendo a cultura e crenças de outros povos, como os etruscos, adivinhação, gregos, filosofia pagã, e egípcios, adoração do sol. Os arúspices, adivinhos, tiveram um papel importante na religiosidade dos romanos, e eles sempre estavam ao lado de pessoas importantes. Na época do Império, os augustos rotineiramente os consultavam. Os festivais romanos pagãos influenciaram posteriormente os católicos e cristãos, e elementos deles podem ser vistos em cerimônias da Igreja Católica, e no Natal. A Saturnália, por exemplo, era um festival romano pagão, que teve parte de seus costumes introduzidos na cerimônia do Natal, o qual é uma celebração inventada pelo homem, e provinda do paganismo, pois ela não possui nenhuma base bíblica. O idioma dos romanos era o latim, entretanto ele não era imposto aos povos conquistados. Outra língua muito utilizada pela elite romana era o grego. A Igreja Católica, que é originária de Roma, também adotou o latim como seu idioma oficial. Em 1962, o Papa João XXIII falou sobre o uso do latim e do grego dentro do catolicismo. Ela valoriza especialmente as línguas grega e latina, em que a própria sabedoria está escondida, por assim dizer, em uma vestimenta de ouro, e esta língua uniu tantas nações sob a autoridade do Império Romano, e por tantos séculos, também se tornou o idioma oficial da Sé Apostólica. Por essas razões, a Sé Apostólica esforçou-se para preservar o latim, considerando-o digno de ser usado no exercício de sua autoridade de ensino. O latim é estreitamente aliado ao grego, tanto na estrutura formal quanto na importância de seus escritos antigos. Papa João XXIII, Encíclica Veturum Sapientia, 22 de fevereiro de 1962. A ascensão de Roma ocorreu no século II a.C., depois que ela derrotou Cartago e transformou-se em uma força soberana, no Mar Mediterrâneo. As inúmeras lutas entre romanos e cartagineses ficaram conhecidas como Guerras Púnicas. Mas, isso é algo que você verá no próximo vídeo.